Se você deseja maximizar a sua economia ou o retorno dos seus investimentos no mercado imobiliário, esse vídeo aqui é de extrema importância para você. O financiamento para a construção é a modalidade de crédito que te permite economizar dezenas ou até mesmo centenas de milhares de reais na conquista da sua casa própria. E para investidores, permite que você tenha retornos superiores a 100% do capital investido. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as principais regras e vantagens que envolvem o financiamento para aquisição de terreno e construção e como você pode obter esse financiamento de maneira simplificada e sem dores de cabeça. Logo depois que você deixar sua curtida aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante que nós trazemos sobre o mercado imobiliário todas as semanas, principalmente ao longo desse ano, em que eu vou construir e vou mostrar todo o passo a passo que envolve o processo de construção financiada para vocês. Vou mostrar todo o passo a passo, tudo que eu passar, inclusive todos os perrengues que eventualmente vão aparecer. Bom, o valor do financiamento é determinado de acordo com o valor do terreno, o valor estimado para sua obra e a capacidade financeira que você tem para arcar com as prestações. Atualmente, essa linha de crédito na Caixa Econômica Federal requer uma entrada de 30% sobre todo o valor do seu imóvel, que considera tanto o terreno quanto a construção. No primeiro momento, você vai precisar desembolsar o valor correspondente ao terreno. Então vamos supor que você compre um terreno de R$100 mil, você vai precisar dispor para essa parte de R$30 mil para pagar pelo terreno e os outros R$70 mil vão ser quitados pela Caixa. Já para a parte da obra, funciona de uma maneira um pouco diferente e eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Quando eu falo aqui de valor do terreno, a Caixa considera não necessariamente aquilo que você pagou, mas sim o menor valor entre aquilo que você declara ter pago, né, o documento que está ali assinado, o seu contrato, e o que o engenheiro for avaliar. Então, imagina que seu terreno foi pago R$100 mil, mas o engenheiro avalia só R$80 mil. Nesse caso, o valor do terreno vai ser considerado como R$80 mil e logo você vai precisar desembolsar R$20 mil a mais para arcar com o pagamento desse terreno. Mas isso é uma situação que não é muito comum, principalmente se você soube fazer uma boa escolha, se você escolheu um terreno bom, um terreno com preço adequado ao valor de mercado dele, ou, lógico, se você pagou mais barato do que o valor do mercado. Esse é um ponto que eu vou falar daqui a pouquinho também, que envolve a nossa consultoria independente. Como eu disse, os 30% são válidos para os financiamentos da Caixa, mas em outras instituições financeiras os limites podem ser diferentes. Em alguns casos você pode conseguir o financiamento com até 10% de entrada apenas. E sobre essas outras instituições financeiras que também financiam a construção, eu vou falar um pouco mais para frente nesse vídeo, eu vou falar quais são elas, mas nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais de informação sobre cada uma delas, né? Qual que é o valor da entrada, qual que é o prazo máximo do financiamento, quais são as taxas de juros que elas andam praticando para os financiamentos. Então, fica atento aqui, é importante você estar sempre ligado nos próximos vídeos. Você construir a sua casa, ao invés de comprar ela pronta, também traz algumas vantagens que eu vou listar aqui, algumas delas que eu vejo como mais importantes. E a primeira delas é que você pode fazer uma casa sob medida para a sua necessidade, com todos os detalhes, todos os espaços que você precisa, diferente de quando você compra um imóvel pronto, que você precisa se adaptar às opções que você tem no mercado. Uma outra vantagem específica para o financiamento para aquisição de terreno e construção é que você consegue literalmente financiar tudo, né, desde o terreno até a construção, diferentemente do caso do construção em terreno próprio, que você precisa ter um terreno regularizado, quitado já em seu nome, e eu vou reforçar, né, falar novamente sobre esse tema nos vídeos futuros aqui do canal. Além disso, as taxas de juros para essa linha de crédito costumam ser mais baratas do que outros tipos de empréstimos, né? Até mesmo mais barato do que o empréstimo com garantia real ou o empréstimo com garantia de imóvel. Literalmente, os financiamentos habitacionais têm as taxas de juros mais baratas do Brasil. Mesmo agora que a gente teve uma elevação na taxa de juros dos financiamentos na Caixa, que puxou também dos outros bancos. Ainda assim, ele continua sendo a linha de crédito mais barata do Brasil. E possuem prazos para pagamentos de até 35 anos ou 420 meses, que também pode diluir bastante, né, e permite que você faça amortizações. Eventualmente, se você não quer levar esse financiamento até o final, você ganhou um dinheiro extra e você quer amortizar,
você pode fazer essa amortização e economizar muito dinheiro com taxas, seguros e os juros também. Além disso, você também pode utilizar o FGTS, que é um dinheiro que fica muitas vezes parado lá na sua conta vinculada na Caixa Econômica Federal e não rende praticamente nada. E além de todas essas vantagens, aquela que eu considero como a mais importante é a possibilidade de você economizar muito. É uma das formas mais baratas que você tem de conquistar a sua casa própria, desde que você tenha um planejamento adequado, que você conheça os profissionais que vão executar a sua obra, que vão te ajudar em todo o processo de financiamento também. E por isso eu gostaria de apresentar a você a nossa consultoria imobiliária independente, onde nós apoiamos você literalmente em todas as fases do processo, desde o planejamento para que você não sofra, não tenha nenhum tipo de surpresa ao longo do processo, análise do projeto, análise do imóvel, análise da documentação dos vendedores também, né, até as orientações extremamente importantes para que você consiga a aprovação do seu financiamento, a liberação do seu crédito, tendo em vista que esse é o financiamento mais burocrático que nós temos no mercado hoje, né, e também saber ter experiência de profissionais altamente capacitados para te apoiar em todas essas fases aí é de extrema importância. Para conhecer mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário e aqui no QR Code também. Agora vamos lá aos requisitos para você ter acesso a esta linha de crédito. E o primeiro deles, e um dos mais importantes na minha opinião, é o projeto. O projeto ele precisa ter sido aprovado na prefeitura, logo a sua construção precisa ter um alvará que é emitido pela prefeitura do seu município, e esse documento é o que vai ser analisado pelo banco para saber se aquela obra que você está pretendendo é viável, para saber qual o valor que vai ser liberado para o seu financiamento também. E sobre o projeto, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, até porque a gente tem informações importantes que precisam constar neste projeto. Vou trazer o caso real aqui de um cliente nosso, em que todo o projeto foi aprovado e ele já está executando essa obra financiada pela Caixa Econômica Federal. O outro requisito que é tão importante quanto o projeto é que você precisa comprovar a sua renda. E como as principais formas de comprovação aceitas pelo banco são Olerite, para quem trabalha com carteira assinada, Prolabore, para quem é empresário, ou declaração do imposto de renda para quem é autônomo. Algumas instituições financeiras também aceitam extratos bancários como comprovante de renda, mas não é o caso da Caixa Econômica Federal. A Caixa é muito mais restrita nesse caso e prefere rendas mais formalizadas, como são as 3 primeiras que eu falei. E as parcelas do financiamento não podem ultrapassar mais de 30% da sua renda na tabela saque e 25% na tabela price. Então, esse também é um ponto importante que pode mudar bastante a forma de você financiar esse imóvel aí, o limite do crédito que pode ser liberado. Além disso, a gente tem uma questão que nós falamos recentemente aqui no canal, principalmente na Caixa Econômica Federal, onde o valor mínimo da entrada mudou. Hoje é 30% para financiamentos pela tabela saque e de 50% para financiamentos pela tabela price. Inclusive, eu recomendo que você consulte esses conteúdos para também entender quais são as principais regras da aprovação de crédito especificamente. Vou deixar o link para eles aqui na descrição. Um bom histórico de crédito também é imprescindível para que você tenha a liberação do seu financiamento. Quando eu falo de bom histórico, estou falando de dívidas atrasadas. Você não pode deixar de pagar, entrar em cheque especial. Tudo isso pode impactar na liberação do seu financiamento. Mas tem um outro ponto também. Os seus gastos, por exemplo, no cartão de crédito. Isso pode fazer com que a sua capacidade de financiamento seja reduzida e, por consequência, o valor do seu crédito seja liberado menor do que você espera, menor do que a sua renda conseguiria. Né? Imagina uma pessoa que ganha 10 mil reais, mas gasta 8 mil reais por mês no cartão de crédito. Nesse caso, o banco olhando isso, né, pensa você mesmo, você acha que faz sentido o banco liberar uma prestação de 3 mil para alguém que gasta 8 mil no cartão de crédito? Né? A minha visão e a visão do banco também é que isso não seria possível. Então, controle os seus gastos no cartão de crédito, porque isso é extremamente importante no processo de financiamento. Tem várias outras
outros pontos também que podem influenciar na liberação do seu crédito, que eu falo ao longo da nossa consultoria imobiliária independente. Além disso, nós temos a documentação obrigatória que você precisa apresentar, que é essa da lista que está aparecendo aqui na tela. Garantias, né? O banco, quando ele te empresta esse dinheiro, ele precisa de alguma garantia. Até por isso que a taxa de juros é tão baixa, diferentemente de um empréstimo. Que o empréstimo você não sabe, o banco não sabe para onde você vai pegar esse dinheiro, você pode simplesmente sumir no mundo. Mas no imóvel, a própria garantia do financiamento costuma ser o imóvel. Em algumas situações, dependendo das características desse imóvel, o banco pode solicitar alguma coisa adicional, como por exemplo, um segundo imóvel para garantir que você vai ter condições de pagar. Mas isso não é tão comum, mas é importante que você saiba que isso pode existir. Agora vamos falar do quanto custa este financiamento. Aí vou mostrar para vocês a tabela na caixa aqui, que tem alguns valores, mas também queria mencionar alguns outros custos que envolvem. E o primeiro deles, e também mais relevante, são os impostos e custas e emolumentos para o cartório de registro de imóveis, onde você tem um percentual que varia de 2% a 5%, dependendo do município, dependendo do tipo de imóvel que você tenha, né? 2% a 5% do valor total do imóvel. Não é somente do valor do terreno ou somente do valor da obra. O valor total ali, principalmente quando eles consideram o valor da avaliação do bem. Nós temos também as taxas que você vai precisar pagar para a prefeitura analisar o seu projeto, que compreende a análise do projeto e a emissão do alvará. E aí ele pode variar demais de acordo com o município. Então é importante você entender como que isso funciona na sua cidade. Agora vamos lá, algumas das tarifas que você vai ter que pagar para o banco. Essa aqui é a tabela de tarifas de pessoa física da Caixa, onde a gente tem aqui a seção de habitação. Vamos lá direto para aquilo que nos é importante. Financiamentos com recursos do FGTS. Aqui a gente está falando do pró-cotista, que é uma modalidade de crédito que tem taxa de juros bastante atrativa, mas tem algumas limitações, que eu falei no vídeo da semana passada, e também para o Minha Casa Minha Vida. Quando a gente chega aqui, na aquisição de terreno e construção, a taxa é cobrada de 1,5% sobre o valor de financiamento do terreno na data de assinatura do contrato. Além disso, nós temos a taxa de acompanhamento da operação, onde tem a cobrança de 1,5% sobre o valor de cada parcela liberada. Então a gente está falando aqui de 3% que você vai ter que pagar de taxa, uma parte quando você assinar o contrato e a outra parte ao longo da construção do seu imóvel, à medida que você vai fazendo reembolsos. Embora possa parecer algo muito caro aqui, né, um valor relevante, essas linhas de crédito aqui, que é o Minha Casa Minha Vida e o pró-cotista, elas têm taxas de juros muito mais baixas do que o SBPE, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, acaba que compensa você utilizar essa linha de crédito, principalmente no caso da Minha Vida, que a gente está falando de taxas de juros aí nominais abaixo de 8%, né? 7,66% para relacionamento. No caso do pró-cotista, de aproximadamente 8,66%. E no caso do SBPE, a gente está falando de taxas aqui que geram em torno de 10% e 11% ao ano. Mas vamos lá para as taxas do SBPE. Aqui nós temos carta de crédito SBPE, imóvel residencial individual, avaliação de bens recebidos em garantia, para aquisição de terreno e construção, o valor máximo de R$ 2.039, sendo que R$ 750 deve ser pago na apresentação da documentação e o restante na assinatura do contrato. Além deste valor aqui, você vai precisar fazer outros 2 pagamentos, que são das vistorias que devem ocorrer durante a obra. A primeira, quando você atinge 30% de completude da sua construção, e a outra, quando você atinge 85%. São vistorias obrigatórias que você precisa pagar também. Inclusive, ao longo desse ano, eu vou construir uma casa financiada pela Caixa também, e eu quero compartilhar com você de maneira totalmente gratuita todo o conteúdo, todo o passo a passo, toda a minha experiência ao longo dessa obra. Então, eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, né, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece para que também tenham este conhecimento e fiquem por dentro de como funciona o processo de financiamento para construção, seja para aquisição de terreno e construção ou para construção em terreno próprio, que eu vou mostrar todo o passo a passo. Eu quero te mostrar, inclusive, os perrengues, né, os problemas que eventualmente podem aparecer e muitas vezes acontecem mesmo ao longo das obras. Então vamos a como funciona a liberação dos recursos durante a obra.
No começo do vídeo eu falei da parte do terreno, né? Então você precisa arcar com 30% de entrada e o banco entra com os outros 70% para fazer a quitação. E agora, durante a obra, ele funciona com um sistema de reembolso. Então você executa uma parte da obra e o banco faz o reembolso para você correspondente a esse avanço que você apresentar. Então, por isso, é de extrema importância que você tenha um mínimo de recurso para iniciar a sua obra, que corresponde aos 30% de entrada. Então, por isso que esses 30% são extremamente importantes, porque ele não é um recurso que você vai pagar para alguém, mas sim de recursos que você vai aportar diretamente na sua obra. Além disso, você tem a possibilidade de antecipar até 20% do valor da sua construção, limitado até 2 medições, né? Então, vamos supor que você coloque ali 10% no primeiro mês e 10% no segundo mês de avanço da obra. Então, você vai conseguir, nesse caso, antecipar 20%, desde que não utilize o FGTS durante este financiamento. E aqui não estou falando da fonte do recurso do financiamento, que no caso, Minha Casa Minha Vida e Procotista utiliza recursos do FGTS. Eu estou falando do FGTS da sua conta, do seu FGTS, daquele saldo que você tem do seu trabalho com carteira assinada, que vai caindo lá todo mês na conta vinculada do FGTS. Desde que você não utilize este FGTS, você pode solicitar essa antecipação de 20%. E para que você tenha os reembolsos, você precisa preparar uma documentação chamada de Planilha de Levantamento de Serviços, ou PLS. Nesse documento vai descrever todas as informações com relação à sua obra, o que você fez e as evidências desse avanço aí, né? O relatório fotográfico que é chamado. E essa também é uma parte importante que você saiba fazer da maneira correta. E é isso que nós orientamos ao longo das nossas consultorias. Nós ensinamos você a fazer os reembolsos de maneira correta. Nós fazemos o primeiro e os demais você vai ser plenamente capaz. E se ficar alguma dúvida sobre tudo isso que eu estou falando para você aqui, que é um processo bastante complexo, tem muita informação, deixa ela aqui nos comentários que eu vou fazer o meu melhor para te responder no menor tempo possível. Eu sempre respondo a todos os comentários, mas às vezes pode ser que demore um pouquinho. Então, é importante que você também tenha um pouquinho de paciência. Se for algo urgente, você pode contar com a nossa consultoria também. E agora vamos aos projetos, né? O projeto de construção, que, como eu disse, é uma das partes mais importantes. Eu trouxe alguns casos reais aqui para você dar uma olhadinha e ver, ter ideia de como parece ou como deve parecer um projeto, tanto o projeto que vai ser aprovado na prefeitura, quanto o projeto que vai ser utilizado pelo seu pedreiro, pelo seu construtor, para executar essa obra e, principalmente, que a Caixa vai utilizar para avaliar o seu financiamento, para avaliar o seu imóvel. Esse aqui é um projeto simplificado e você já vai entender daqui a pouquinho por que ele é simplificado. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver um pouco mais perto, mas ele traz informações sobre as medidas. E notem que ele não tem divisão interna, né? Ele só tem as paredes externas da casa, algumas áreas importantes aqui, que é a área permeável, você tem a parte de garagem, né, que é destacada aqui, quanto que é eles falam da garagem separada porque ele é considerado como uma área acessória coberta. Ele não faz parte da construção principal, por isso que ele é separado aqui também. Então você tem piscina, né, toda a parte permeável, jardim que você tem em volta da sua casa, tá tudo aqui. E aqui você tem o segundo pavimento, se for o seu caso. Se não for, aqui vai ser já a sua casa pronta. Aqui para frente a gente tem um corte lateral, né, que mostra um pouquinho da casa, né, vai ter algumas medidas de altura e tudo mais. E aqui vai listar os cômodos que essa casa vai ter, tanto no pavimento térreo quanto no primeiro pavimento. E aqui embaixo tem algumas informações sobre o terreno e o que eu falei, abrigo para alto, que é separado do pavimento térreo do primeiro pavimento. E aqui a área do terreno também. Agora vai ficar clara para vocês a diferença de um projeto simplificado para um projeto arquitetônico, né, que é o projeto detalhado. Já dá para ver aqui que tem muito mais informação. Tem até uma parte coloridinha aqui para mostrar a parede, o que vai ser gramado, por exemplo, jardim, né? E aí você tem todas as divisões internas, áreas de cada uma desses cômodos aqui, né? Então você tem um espaço gourmet, cozinha, sala de jantar, sala de estar. Aqui em cima você tem dormitórios, né? Circulação aqui são corredores, você tem escada, você tem todo esse detalhamento, você tem os cortes da casa, né? Aqui, ó, caixa d'água,
vai ter todas essas informações, alturas, tudo direitinho. Aqui o corte lateral, aqui o corte frontal, né? Aqui na frente a gente tem a parte de cobertura dessa casa, que eu vou falar sobre a telha, né? Fibrocimento, a inclinação da telha, né? O que é área permeável novamente, né? Detalhezinho aqui das lajotas da garagem. Então, aqui tem a parte da elevação, né? Que fala da caixa d'água, né? O reservatório de 3.000 litros nesta casa aqui específica. Fala da calha, né? Tem a calha metálica aqui, tem a calha metálica aqui também. E além disso, aqui para a direita a gente vai ter, tem mais uma informação, né? Que é a edificação principal, que é parecido com aquele simplificado que eu mostrei para vocês. Mas aqui na direita a gente também tem algumas dimensões, né, quadro de vãos aqui que eles chamam, mas cada projetista às vezes pode colocar de uma maneira um pouquinho diferente. E aqui você tem um programa arquitetônico que tem aquela divisão dos cômodos. E aqui a gente tem algumas notas que dão mais detalhes sobre o projeto. E além desses projetos aqui, você precisa ter um cronograma físico e financeiro, onde mostra como que a sua obra vai evoluir, por exemplo, quais percentuais mensais vão ser avançados na sua construção, e o cronograma financeiro, que é basicamente o orçamento da sua obra. E nessa parte de cronograma físico e financeiro, é muito importante você ter experiência para que você preencha da maneira adequada, maneira que, primeiro, vai ser execuível e, segundo, seja aprovado pela Caixa, né? Tem alguns detalhes, alguns parâmetros que são bem chatinhos e dão bastante trabalho para que você consiga chegar num valor adequado, né? Até questão de valor do metro quadrado, né? Isso pode interferir na aprovação. O engenheiro pode acabar rejeitando o seu projeto por conta de um erro nesse processo aí de cronograma físico e financeiro. E para a gente poder encerrar essa parte do projeto, é importante que haja regularização da sua construção. Primeira delas que eu já falei, que é o alvará, né? Que é extremamente importante, mas toda a documentação do seu imóvel. O seu imóvel precisa estar com a matrícula tudo certinha, precisa estar no seu nome ou no nome de todas as pessoas que vão fazer parte do financiamento. Então, tudo isso é extremamente importante para que você obtenha o crédito. Se o seu imóvel não tiver a matrícula toda regularizada, com os impostos tudo certinho, você não vai conseguir esse crédito. Não adianta nem tentar. Então, esse é um passo muito importante. A Caixa foi o primeiro banco a disponibilizar o crédito imobiliário para a construção individual. Então, todos os processos são muito mais conhecidos, não só das pessoas, mas dos próprios funcionários. Outras instituições financeiras ainda estão começando nesse processo, algumas têm um pouco mais de experiência, né, têm um processo um pouco mais bem estruturado, outras nem tanto. Que é o caso, por exemplo, do Bradesco, do BRB, do Banco Inter, do Sicoob e do Sicredi. Todas essas instituições financeiras possuem alguma linha de crédito que envolve a construção, mas cada uma tem regras específicas, que eu vou detalhar num dos próximos vídeos aqui do canal. Né? Vou falar sobre cada uma dessas instituições financeiras, quais são as principais regras, né? Prazos, tudo que tem de mais diferente entre uma e outra. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora, deixa a sua curtida nesse vídeo, caso você ainda não tenha feito isso, e compartilhe esse conteúdo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. E claro, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha de todo esse processo, de tudo que eu falei aqui, ou de outras questões relacionadas à construção financiada também. Então era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.